A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, pessoal, bom dia. Aqui é a Gabi, boas-vindas a todos. Só um recadinho antes de a gente começar e eu passar a palavra para a Dani. Vamos só esperar mais 1 ou 2 minutinhos, né? O pessoal está se conectando. O microfone de todos vai estar aberto, então sempre que quiserem falar, é só acionar o microfoninho, fica ali no topo direito da tela, né? Ele fica vermelhinho quando está no mudo ou fica no verdinho quando for falar. O consultor vai interagir com todos, viu? Então só daremos mais 1 ou 2 minutos para a gente começar o nosso bate-papo. Acho que a gente já pode começar, certo? Certo. Pessoal, bom dia. Muito bom. Bom dia. Eu espero que todos vocês estejam bem, assim como os familiares de todos, e que vocês estejam literalmente se cuidando nesse momento, né? É muito difícil, eu diria, essa palavra literalmente, tá conectado com vocês, mas não está vendo, não está próximo. Eu, particularmente, que gosto bastante desse contato com pessoas, tenho vivido momentos diferentes e de grandes aprendizagens, de grande aprendizado, literalmente, né? Me reinventando, como é que a gente faz o contato com a equipe, com os colaboradores, e como é que a gente mantém esse contato vivo, e principalmente a efetividade nesse momento que a gente está trabalhando distante, nesse contexto de home office. Pensando nisso, nós convidamos o Fabrício para vir trazer um pouco de conhecimento, compartilhar com a gente algumas experiências, trazer para a gente possibilidades diferentes de encarar esse desafio, né, Fabrício? É isso aí. Então, dentro desse contexto, eu quero convidar todos que estão conectados com a gente já passa de 50 colaboradores e que isso é muito positivo, a literalmente absorver, a participar e a fazer desse período, não só desse momento desse nosso webinar, mas desse período que nós estamos passando de aprendizagem. E, com certeza, depois desse processo todo, nós teremos grandes histórias para contar e grandes descobertas. Acho que essa é a palavra do momento, né? Como é que a gente se reinventa e se descobre nesse momento todo. Então, o Fabrício vem compartilhar com a gente o conhecimento que ele tem e fazer algumas reflexões para o nosso time e para você que está aí nos ouvindo, né, e nos assistindo nesse contexto de desenvolvimento. Fabrício, vai lá que é com você. Bom dia, pessoal. Espero que estejam bem, sejam bem-vindos, bem-vindas. Gabi, você quer fazer uma palavra breve aí sobre os combinados? Eu acho que basicamente o que eu trouxe, né, Fabrício? Bom dia, né, aos que entraram após a minha fala inicial. A ideia é que façamos um bate-papo, né? Então, o microfone está aberto para todos. É só ativar ali no topo direito da tela para podermos conversar. A ideia é que seja uma construção conjunta, né, de
dúvidas, compartilhamentos, boas práticas. Mas também tem o chat, se quiserem mandar algo pelo chat, a gente também está de olho. E ao final do encontro, né, esse material que o Fabrício compartilhar aqui será enviado a todos, tá bom? Excelente webinar, Fabrício, obrigada, né, em nome de todos nós. E vamos para essa fonte, esse momento de conversa e aprendizado. Vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite aí da Dani e da Gabi para estar com vocês nesse momento, né? Mais um projeto com a Adamar. Para mim é uma honra e num momento bem diferente do que a gente está vivenciando, né? Muitas vezes a gente está acostumado, inclusive, estar aí com vocês, como a Dani trouxe, né? A Adamar eu sinto que é uma empresa que as pessoas elas se conectam muito, vão nas festas, elas têm aquele ambiente onde tem o café e agora a gente tem que se conectar de uma forma diferente. Né? Então, para a gente se conectar dessa forma diferente, o tema que foi escolhido nesse primeiro webinar é a gente trabalhar a efetividade no home office. E, na realidade, o que nós vamos ver aqui, a questão da efetividade ela vai poder ser aplicada em vários contextos, né? Tanto dentro do home office, quanto depois que nós voltarmos para nossas rotinas, talvez não exatamente como a gente estava antes, né? Porque muitas pessoas estão analisando isso, vai ser diferente a volta ao trabalho, só que essa questão da efetividade ela pode ser trabalhada em diversas áreas da vida, principalmente na nossa questão profissional. Né? Muitas pessoas já me conhecem, eu vou fazer uma breve apresentação. Então, meu nome é Fabrício Cesar Bastos, eu sou paulistano, moro em São Paulo, sou casado com a Bruna, pai do Lucas, que tem 1 ano e 9 meses. Na minha trajetória profissional, já trabalhei na área de marketing, já trabalhei em consultorias, e hoje eu sou sócio-diretor da Flow, né, e já tenho vários projetos aí com vocês na Damar, já tive várias turmas, então muitas pessoas que talvez estão aí nos ouvindo e nos vendo já tiveram com a gente, outras pessoas talvez não, por isso que eu vou fazer essa breve apresentação. Né? Então, quem é a Flow? Né? A Flow é uma empresa que trabalha basicamente com desenvolvimento humano e também corporativo, no foco de desenvolvimento de líderes, times e talentos. Nós trabalhamos em 4 grandes pilares: gestão da cultura organizacional, desenvolvimento de líderes, alinhamento de colaboração de times e desenvolvimento de talentos. E eu quero já começar esse webinário, como a Gabi falou, vai ser um bate-papo. Então, mais do que eu ficar falando aqui, eu vou trazer a ideia da gente poder ter o máximo de interatividade possível. Alguns acordos só que eu quero propor para vocês é o seguinte: como a gente tem nós estamos aí com mais de 50 pessoas, quase 60 pessoas, e nós temos 1 hora para trabalhar esse webinário, algumas coisas são importantes. Então, o que a gente pensou? Fiquem super à vontade para pensar em perguntas, e a gente pode fazer tanto com o microfone, como a Gabi falou, deixar ele aberto para fazer essa pergunta, ou mandar aqui no próprio chat, vocês têm aqui na parte de perguntas, e a gente vai deixar mais para o final do webinário. Tá? Então, se tiver alguma pergunta, se pensar alguma coisa, se quiser anotar para você perguntar depois, a gente vai dedicar um tempo específico para isso, porque a gente percebe que no formato dessa 1 hora vai ser mais efetivo fazer desse jeito. Nós vamos ter algumas atividades, interações que eu vou propor para vocês compartilharem algumas coisas, alguns exercícios. E como nós temos aqui, como eu falei, quase 60 pessoas, às vezes não vai dar para ouvir todo mundo. Então eu também vou pedir a compreensão de vocês. E ao mesmo tempo vai ser muito importante que quem se sentir à vontade e puder contribuir com as colocações, com as ideias dessas atividades, para ser uma coisa bastante dinâmica e bastante produtiva ao longo dessa 1 hora, essa é a ideia. E, e que nem a Gabi já falou, todo esse material vai ser disponibilizado para vocês, inclusive também com algumas dicas de aprofundamento e orientações de leituras, etc. A primeira questão que eu quero deixar como reflexão, e que a gente possa fazer isso em cerca de 1, 2 minutos, e depois vocês fiquem super à vontade para compartilhar, é começar com essa pergunta. Né? Vocês já estão aí no período de home office, vocês já estão com tempo nesse período de home office, é um período breve, e eu queria escutar de vocês como tem sido a experiência de vocês nesse período de home office. Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma breve reflexão, né, nesse período, desde a semana passada até agora. Como é que foram as experiências de vocês? O que vocês estão sentindo? Como é que está acontecendo o trabalho de vocês? Eventuais obstáculos, distrações, pontos positivos. Então, pedir para vocês refletirem 1 minuto aí como é que foi a experiência de vocês desde o momento que começou o home office e depois fiquem super à vontade para compartilhar as experiências de vocês, tá bom?
quem quiser, depois dessa reflexão, né, nós temos ainda um tempo, a reflexão pode ser falada, né, então é só, como foi mencionado, é só vocês liberarem lá o microfone de vocês, ou pode ser compartilhada, né, lá na parte ou de perguntas ou de bate-papo. Vocês podem escrever, a gente está dando prioridade até para a gente fazer isso de uma forma mais dinâmica, que vocês mesmos tenham a liberdade para ativar o microfone de vocês e vocês poderem compartilhar como é que tem sido a experiência de vocês nesse período de home office. Inclusive, se alguém já tiver alguma questão para poder compartilhar da reflexão, fique à vontade para fazer. Fabrício, bom dia. Bom dia. Meu nome é Rosa, eu sou analista de logística da Adamar. E assim, primeira experiência em home, primeira vez que a gente trabalha dessa forma. Nos 2 primeiros dias, eu particularmente senti um pouco de insegurança, porque parece que você está lá longe de todo mundo, daquela sinergia que a gente tem no dia a dia, daquele clima bom que a Adamar tem. Mas assim, depois depois eu fui pegando o ritmo e fluiu normal, assim. Eu trabalhei, inclusive, esses últimos dias com fechamento, com algumas metas a cumprir pela empresa, e a disciplina depois ocorreu normal, assim, no dia a dia. A única coisa assim, que eu senti é que parece que o trabalho daí realmente não sai de você, né? Porque acho que como está tudo aqui, então você tem que se policiar um pouco quanto ao horário, né? Tipo, chegar uma hora você fechar e falar, não, agora só amanhã. A gente vai trabalhar muito isso, Rosa, essas novas rotinas que a gente tem que criar. Obrigado por você compartilhar, e é muito interessante o que você trouxe, né? Como uma primeira experiência, talvez muitas de vocês seja a primeira experiência mesmo no home office, tem pessoas que vão super falar, nossa, como eu estou sendo mais efetivo, como eu estou conseguindo me concentrar mais. E algumas pessoas falam, nossa, eu não consegui me concentrar quase nada, distrações que eu tive, às vezes não só pelas outras pessoas, mas por não estar no ambiente, né, por ter tantas outras coisas também na sua casa. Então isso é muito interessante. Obrigado, viu, Rosa? Um abraço. Mais alguém, pessoal, quer compartilhar como foi a experiência? Também gostaria de compartilhar. Eu sou a Tchelia, analista de PCP aqui de Taquari. Eu estou sentindo muita dificuldade, principalmente que eu tenho um menino de 2 anos. Ele pede atenção. Às vezes eu estou conversando, ele chega aqui, ele tecla com todo mundo, ele conversa no meio de alguma chamada. A gente está com 4 meios de comunicação, Skype, Zoom, Teams, WhatsApp. Às vezes a pessoa conversa pelo Skype, responde pelo Zoom. Isso se torna confuso. A questão do horário também, a gente está extrapolando, às vezes, o horário, às vezes é 6, 6:30 da tarde. O Pedro chama para brincar, ele quer atenção, às vezes a gente não para, continua, porque tem atividades, eu não consigo fazer essa separação. O excesso de e-mails, porque antes o teu colega passava ali na tua mesa, era 2 minutinhos que parava, conversava, resolvia. Agora é um monte de e-mails, um monte de ligação para resolver uma coisa que antes era muito mais rápido e fácil. E a sensação de não estar rendendo e não estar produzindo o que antes a gente conseguia produzir, conseguia entregar. O fato de, às vezes, o líder ligar e perguntar, já está pronto aquela atividade, e eu ter que falar que não, que eu ainda não consegui fazer, isso está me frustrando. Não deu tempo de fazer, eu ainda não consegui, isso realmente está me consumindo, e às vezes eu ter que parar alguma atividade porque meu filho precisa de mim para levar ele no banheiro, precisa... Claro. Isso às vezes está me consumindo. Agradeço, viu, Tchelle, por ter compartilhado isso, e eu tenho vivenciado isso com vários outros clientes, porque é o que você falou, daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouco isso na nossa apresentação. A gente está vivendo um momento que não é, entre aspas, apenas um home office, é um home office onde muitas pessoas estão ao mesmo tempo, e consequentemente, escolas paradas, filhos, quem tem filhos em casa, eu também tenho essa questão, né? E a gente começa a enfrentar um desafio de como que a gente consegue ter efetividade dentro desse contexto. Então, a gente espera que com as dicas aqui, com algumas ideias que a gente vai compartilhar, possa ajudar você e outras pessoas também nesse sentido. Se tiver mais uma pessoa que queira compartilhar, pessoal, só pela nossa questão do tempo, fique super à vontade, e daí a gente já dá seguimento aqui também na nossa apresentação.
Bom dia, Fabrício. Meu nome é Marileia, eu sou aqui do DPEA, de Bom dia, Londrina, Mariana. parte de desenvolvimento de produto. No começo foi bem complicado também estar trabalhando home office, porque a gente deixa, né, de participar de ter essa interação com todo mundo. Então, Sim, assim, sair, ver pessoas, conversar, você sai do seu ambiente de casa. E aqui você tá assim, você tá em casa e tá no trabalho ao mesmo tempo, então tem hora que é complicado, porque você quer fazer as coisas de casa, quer atender todo mundo que está em casa e tem que trabalhar no horário. Então, assim, no começo foi bem complicado. Até achar um local ideal, porque é importante a gente ter um local. A gente sim também com certeza. faça isso para. Então, assim, no começo foi mais complicado. Tem bastante interferência, eu tenho uma filha de 10 anos, então, assim, ela também está em casa, agora está com aula online, mas no começo foi mais complicado, né? Mas, assim, uma coisa que eu venho ganhando a cada dia, assim, o conhecimento das minhas rotinas de trabalho melhorou um pouco mais com os dias. Também consegui ter mais interação com a minha família, porque hoje eu passo mais tempo com eles, então, assim, a gente tem esse ganho também, embora seja mais trabalhoso pelas interferências e tal, mas a gente também está mais perto da família. E todo dia, então, assim, eu estava trabalhando mais, assim, um horário bem maior do que era a minha carga de trabalho. Então, eu comecei a fazer mais as rotinas de trabalho. Então, procurar iniciar e terminar no horário de trabalho, para não ter essa interferência também. Perfeito. Obrigado. Agradeço por todo mundo que Agradeço. compartilhou. Imagino que tem outras pessoas também que até eventualmente gostariam de compartilhar. Se quiser depois deixarem para as perguntas, né, alguma questão no final, eu agradeço também, como eu falei, como uma hora passa muito rápido, a gente vai sempre podendo fazer esse balanceamento entre escutar as pessoas e também poder trazer alguns pontos. Esse momento que eu tenho percebido de home office, talvez tenham pessoas que estão vivenciando essas duas imagens que eu vou mostrar nesse próximo slide, que são essas aqui, ó. A imagem da esquerda, né, com esse escritório totalmente desorganizado, mas que é o meu home office agora, e o escritório da direita, né, que mesmo na minha casa eu consegui ter meu espaço, consegui ter uma organização. O que acontece? E aí uma reflexão, né, o seu home office está parecendo mais a imagem da esquerda ou da direita? Isso porque muitas vezes, como nós falamos, aconteceu uma mudança muito abrupta. Então, de repente, está todo mundo, entre aspas, em home office. Então, as famílias estão nessa questão, né, pela Covid-19 e pelo isolamento importante, né, o certo isolamento de contato social, não totalmente isolamento social, porque a gente está se conectando, por exemplo, por tecnologia, mas como vocês falaram, não é exatamente a mesma coisa que está no dia a dia com as pessoas, tomar um café, né, daí tem um fluxo muito maior de e-mails, de telefonemas, de meios de comunicação, né, como uma colega falou, tem o Skype, tem o Zoom, tem o WhatsApp. Então, o que acontece? Tinham pessoas que talvez já tinham essa experiência de trabalhar em formato home office e pessoas que nunca trabalharam nesse formato home office. A grande questão é que essa mudança foi muito grande e muito repentina. Como a gente está vendo nessa foto, é como se eu estivesse de um lado da estrada e, de repente, tivesse que dar um pulo e ir para o outro lado da estrada. O que acontece nesse sentido? Quando tem uma mudança muito abrupta, muitas vezes nós não temos um tempo de planejamento de transição para fazer isso de uma forma mais planejada. Então, de repente, está todo mundo em casa. Então, encontrar esse ambiente propício para fazer o home office, muitas vezes é um desafio. Né? E desse desafio, o que a gente percebe? Que a gente começou a trabalhar com os clientes e até trabalhar um conceito de, mais do que falar de home office, falar nesse momento, nessa mudança, de home and office. Né? O que significa isso? Nós não estamos, entre aspas, apenas no home office. Eu já trabalhei muito tempo em home office. Quando eu trabalhava, minha esposa muitas vezes estava trabalhando fora e meu filho estava na escola. Agora, esse home and office, eu estou em casa, minha esposa está em casa, meu filho também está em casa, então é um contexto diferente do, entre aspas, home office tradicional. Então, nesse contexto, a gente começou a perceber que tem 3 grandes elementos que podem ajudar muito a gente ter esse conceito de trabalhar em casa, estando em casa com as pessoas, né? Mesmo quem mora sozinho, muitas vezes, também tem essa questão. Putz, eu estava acostumado a ter minha rotina, eu estava acostumado a ter interação com as pessoas e agora eu estou sozinho aqui na minha casa. Então, o que a gente percebeu, uma primeira coisa, como vocês mesmos falaram, apesar de parecer básico, muitas pessoas não conseguiram encontrar isso aí ainda. É ter um espaço destinado ao home and office. Né? Então, por exemplo, esse lugar que eu estou é um lugar que é um quarto que eu compartilho com a minha esposa. Então, nós dois estamos no home office também, então a gente teve que ajustar a nossa agenda, a minha e a dela, para a gente conseguir, em alguns momentos, né, estar com meu filho, enquanto eu estou aqui, por exemplo, com vocês agora, depois eu ficar com ele enquanto ela está trabalhando, mas ter um espaço, né, por mais que seja uma sala, por mais que seja uma mesa, que você consiga, por mais que tenha que
colaborar e compartilhar com outras pessoas, a gente percebe que faz toda a diferença, porque é como se lá fosse a sua mesa de trabalho, como é na Adamar. Um outro ponto, como vários colegas falaram, é ter horários pré-estabelecidos. É claro que com essa questão de distrações, de várias pessoas juntas, de você ter que mudar a sua agenda, às vezes a gente não consegue ficar full time, né, o tempo todo, 8 horas dedicados, como nós ficaríamos se nós estivéssemos nos nossos locais de trabalho, mas começar a pensar em horários pré-estabelecidos para almoçar, para eventualmente procurar finalizar a sua jornada de trabalho. Claro que às vezes ela vai expandir um pouco, como a gente falou, o excesso de telefonemas, excesso de e-mails, é um ajuste também, né, e principalmente no momento inicial do home and office, tem essa questão, mas quando a gente começa a trabalhar com horários pré-estabelecidos com a gente, com nossa equipe, a gente percebe que isso tem funcionado e tem ajudado bastante. E por fim, fazer acordos e combinados com familiares de outras pessoas, inclusive outras pessoas clientes, né? Foi o que eu estava falando com a minha esposa. Eu até estava pensando em ir para o escritório, a gente tem evitado, e eu falei, putz, por causa talvez, né, do meu filho. Daí a gente falou, não, né, não tem jeito, vamos evitar mesmo essa saída, vamos se cuidar aqui, contribuir também para tudo que está acontecendo. Então talvez se vocês de repente ouvirem um grito aí, é meu filho aqui, que não tem jeito, né, tem quase 2 anos também, então às vezes é difícil a gente poder controlar tudo isso. Mas ter esses acordos e combinados, como eu falei, né, eu peguei a minha agenda, peguei a agenda da minha esposa, a gente bateu as agendas e a gente começou a ver algumas flexibilidades. E nesse momento eu combinei com ela, né, o que eu ia fazer e para ela fazer. Então essa questão de combinados com as pessoas que eventualmente a gente trabalha, eventualmente com quem a gente mora, né, e eventualmente até com clientes para compreender esse momento, é um ponto que a gente percebe que é fundamental. Tá? Fabrício, posso fazer uma contribuição aqui? E talvez até para acalmar a questão de quem tem filhos pequenos, né? A minha não a Heloísa tem 15, então eu não passo por isso, porque ela entende um pouco mais. Mas a empresa, e aí isso a gente ouviu inclusive do Romeu como presidente, tá tudo bem se você estiver no meio da reunião e de repente aparecer uma cabecinha aqui de uma criança que tiver que fazer a reunião com o filho do lado. Faz parte desse momento. Não é pegar a criança e isolar ela no ambiente, porque judiação não entende. Então, a empresa entende o momento que nós estamos passando. E a gente vai levar essa mensagem, inclusive, para os líderes. Acolha esse momento. Não vamos ficar com sentimento, talvez, de angústia, porque a empresa reconhece. Aí eu estou falando, Daniela, como diretora de gestão de pessoas. Os filhos do trabalho, né, de home and office faz parte. Então, a gente não tem que ignorá-los. Então, pode acalmar o coração, que estamos abertos e nós entendemos esse movimento, tá? Muito legal, Dani, você trazer isso. E aproveitar... Desculpa, Fabrício. Eu acho que é aproveitar, inclusive, que traz uma alegria, né? A gente tem isso, né? Tem essa vivência no nosso time e sempre é gostoso. Essa carinha que aparece, o sorriso de uma criança sempre ilumina, né? Então... Muda a esfera. Muda, exatamente. Acho que muda essa atmosfera, Fabrício. Então, acho que super vale a pena. O que a Gabi e o que a Dani trouxeram, acho que é um ponto tão importante que eu sinto que a gente está passando por um processo, minha percepção, né, que o mundo do trabalho pós-Covid-19, ele vão ter mudanças que já estão acontecendo nesse processo de transformação. E uma delas que eu sinto que, de fato, tem uma colaboração e uma empatia que está se abrindo para esse contexto. Né? E, de novo, se fosse um home office normal, né, num contexto normal, que a pessoa já trabalha nisso, preparada, planejada, é uma coisa, as crianças indo para suas rotinas, né? Agora, nesse home and office, faz todo sentido o que vocês falaram, né? Ter a palavra aí do Romeu, até de clientes entenderem isso. Então, acho que também é uma abertura que a gente pode dar para a gente mesmo e também no negócio de olhar isso de uma forma diferente. Né? Então, é claro que a gente também, né, por exemplo, eu vejo, a minha rotina mudou muito, porque eu procuro fazer as coisas que eu mais preciso de foco quando eu coloco meu filho para dormir, que é na parte da tarde. Então, nesse momento, eu procuro, tudo que eu precisar de foco, eu procuro fazer naquele momento. Então, eu também tive que me ajustar. Né? Até minha rotina também mudou em termos dos horários que eu faço. Mas faz parte desse novo momento. E todo mundo, de uma certa... Isso está sendo uma coisa muito democrática, né? Com exceção, obviamente, de algumas pessoas que também trabalham em fábrica, né? Como também tem as pessoas aí na própria Adamar que estão fazendo isso. Em outras questões que são serviços essenciais, muitas pessoas estão em home office. Né? Ou muitas pessoas estão, né, eventualmente, de férias coletivas, etc., mas estão nesse momento. Então, acho que esse convívio vai fazer parte de um processo de aprendizado nosso e, como muitas pessoas falaram, é um momento até para tirar proveito de uma forma produtiva nesse sentido. E dando continuidade aqui, eu quero já fazer uma outra pergunta para vocês, e também fiquem à vontade, agora no formato mais brainstorm, o que vier na cabeça de vocês,
fiquem à vontade para compartilhar o que é efetividade. Já que a gente está falando de efetividade e home office, o que vocês entendem por efetividade? Quem quiser contribuir e falar, fique super à vontade. Agora a ideia é no formato de brainstorm mesmo. Ver a palavra, qual a definição, o que você, né, significa para você efetividade. Fabrício, para mim, efetividade é o resultado dentro do que eu estou fazendo. Tipo, ser efetivo. Vou fazer por exemplo, como eu trabalho com logística, vou fazer uma entrega e me comprometi com o cliente que entrego amanhã. Eu tenho que ser efetiva e cumprir a data com ele. Eu cumpri o que eu me propus a fazer. Fui efetivo nisso. Eu acredito que seja isso também. Desculpa, quem foi a pessoa que falou? Primeiro foi a Rosa, agora é a Francine de Taquari. Agora é a Francine, que tô vendo. Obrigado, Rosa. Obrigado, Francine. Diga lá, Francine. Eu acho que efetividade, para mim, remete ao comprometimento, né? Perfeito. Responsabilidade. Excelente. Então, tu se compromete com alguma coisa, tu tá sendo efetivo naquilo, né? Perfeito. Então, tem a ver com comprometimento, tem a ver com entrega. O que mais? Mais uma, duas pessoas aí que podem contribuir com o que entendem por efetividade. Bom dia, Daniel. Oi. Bom dia, Daniel. Beleza, Fabrício? Eu trabalho externo da Damar, mas estou aproveitando essa palestra aqui para ficar mais ligado com o time e aprender. Eu acho que efetividade é o poder de realizar as obrigações, os trabalhos que nós temos. Perfeito, Daniel. O poder de realizar as obrigações, as nossas tarefas, as nossas metas. Excelente. Isso. Muito bom. Obrigado, Daniel. Mais alguém que quer contribuir? Nosso tempo aqui, infelizmente, é meio curto, então dá para ouvir mais uma pessoa, talvez no máximo duas, para a gente também dar continuidade. Se tiver mais alguém que quiser compartilhar, fique à vontade. Franciele, falo de Londrina. Tá me ouvindo? Ouço bem, Franciele. Para mim, efetividade eu posso traduzir em fazer acontecer. Conseguir ter um alvo, assim, uma tarefa e que ela aconteça. Então, fazer acontecer para mim. Perfeito. Excelente. Se tiver mais alguém que quiser, ou uma última pessoa para contribuir, fique à vontade e a gente já dá continuidade também, se tiver mais alguém. Muito bom. Bom, efetividade tem a ver com tudo isso que vocês trouxeram, e uma forma que eu gosto de conectar a ideia de efetividade é a gente fazer o que a gente precisa fazer com o menor esforço possível. Né? Então, aquilo lá, a gente conseguiu a eficácia naquilo que a gente precisava fazer e nós fomos eficientes ao mesmo tempo. É como se juntasse a questão de eficácia com eficiência, dando a efetividade. Então, fazer o que é necessário, atingir aquilo que a gente precisa com o melhor resultado e o menor esforço. Né? De uma forma geral, isso parece um grande desafio. Né? E a ideia é que a gente vai entrar em algumas reflexões de como que a gente pode ser ainda mais efetivo do que a gente já é, principalmente num contexto de mudança, como essa ideia do que a gente está trabalhando de home and office. Para isso, antes da gente dar continuidade, falar de algumas dicas, de alguns métodos, eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre o seguinte. Eu quero que vocês busquem na vida de vocês, né, fazer esse convite para vocês, um momento que vocês sentiram alta efetividade. Pode ser na vida pessoal, na vida profissional. Pedir para vocês relembrarem algumas situações que você se sentiu altamente efetivo, altamente efetiva. E quem quiser e puder compartilhar, eu gostaria que compartilhasse não apenas um momento, né? Às vezes nem um momento precisa ser compartilhado, às vezes é um momento muito interior, muito seu, mas o que eu queria que vocês eventualmente pudessem compartilhar é o que estava presente nesse momento de autoefetividade, o que existia no contexto e na sua atitude, no seu comportamento, que contribuiu para você alcançar essa autoefetividade. Então, qual que era o contexto e o que você, no seu comportamento, na sua atitude, fez para que esse momento fosse de alta efetividade. Então, quem já souber e quem lembrou de algum momento, seja na vida pessoal, na vida profissional,
e quiser compartilhar com a gente, fique super à vontade. Vai ser importante a gente escutar de vocês esses momentos de alta efetividade. Aqui é o Bruno. Fala, Bruno. Estou aqui como organizador também, mas estou participando. Claro. Contribuir com o pessoal aí, um ponto que você comentou aí do que foi feito. Eu tive algumas experiências e, assim, comigo funcionou quando eu organizei de forma, tipo assim, a semana toda as minhas atividades. Quando eu fiz esse tipo de organização ali com o GTD, com alguns treinamentos da Adamar, eu consegui ser bem mais efetivo do que eu era anteriormente. Então, acho que a organização das atividades, ela ajuda bastante na efetividade. Perfeito, legal, Bruno, agradeço. Então, o Bruno trouxe que ele conseguiu organizar as tarefas dele e ele usou um método, né? Isso é bacana, ele usou o GTD, eu sei que o GTD já foi bastante explorado aí dentro da Adamar, por isso que eu nem trouxe ele como método, porque eu já sei que ele está bem incorporado. Só que sempre que a gente pensa em alguma coisa de efetividade pessoal, a gente se conecta com a ideia do GTD, né? Nós trouxemos outros métodos também. Obrigado, Bruno. Quem mais pode compartilhar momentos de alta efetividade, né? O Bruno compartilhou a organização de ideias usando o GTD. Quem mais tem exemplos de alta efetividade que também pode compartilhar e contribuir com a gente? A gente faz os combinados com a gente mesmo, né? Acho que a gente gera essa efetividade, né? Seja usando um GTD, seja uma listinha, um checklist no caderno, a gente conseguir colocar, né? Aproveitando um pouco alguns conceitos, né? Que o pessoal trouxe, né? A questão do entregar os combinados, né? Do fazer acontecer ou cumprir as obrigações. Acho que tem uma questão de quando a gente se compromete com a gente tende a ter alta efetividade, né? Perfeito, Gabi. O que a gente tem percebido que a alta efetividade é uma combinação de dois grandes fatores. O primeiro fator tem a ver com um sistema. Então, por exemplo, o GTD é um sistema, é um método, né? Agora, o outro fator tem a ver conosco, né? Os comportamentos, a disciplina que a gente está criando para trabalhar aquilo. Então tem a ver muitas vezes com mudança de comportamentos, com criação de novos hábitos, né? Então a gente vai, essa somatória de ter um sistema que funcione para você, e às vezes pode funcionar para você, mas não funciona para outra pessoa. Por isso que a gente trouxe aqui alguns métodos para você experienciar e ver o que vai fazer mais sentido para você, e até para você talvez até adaptá-lo à sua vontade. A gente vai compartilhar daqui a pouco isso. Agora, um ponto importante, além do sistema, além do método, é o nosso comportamento. Então, muito provavelmente, nesse momento de home and office, nós já estamos mudando alguns hábitos. Então, algumas coisas que eventualmente eram super efetivas quando eu trabalhava normalmente no escritório da Adamar, às vezes fazer ou tentar fazer a mesma coisa em casa não é a mesma coisa, não tem a mesma efetividade. Então, talvez a gente vai ter que ajustar para esse momento algumas coisas, que talvez quando a gente voltar para o nosso contexto, né, dentro da Adamar, ele também continue ajudando a gente a ser ainda mais efetivo. A gente ter a nossa entrega, a gente ter o nosso foco no resultado e poder atingir o que a gente espera da melhor forma possível. Então, eu vou começar aqui compartilhando algumas dicas. Então, eu pensei em top 5 dicas, né, as dicas principais, para depois a gente entrar em métodos de como que a gente pode, de fato, trabalhar a nossa efetividade nesse sistema, né? Então, quando a gente começa a pensar em efetividade, uma primeira coisa, né, uma primeira dica aí, é descubra e crie uma nova rotina. Então, nesse momento, principalmente do home office, se a gente procurar, às vezes, fazer exatamente a mesma rotina, exatamente as mesmas coisas que nós fazíamos quando nós íamos para a Adamar, talvez não dê certo. Por quê? Porque talvez, né, vamos supor, pegando uma pessoa aí, que tem um filho, por exemplo, geralmente o filho dele, vamos supor que estuda de manhã, então ele já tinha um momento de acordar, tomar café, acordar o filho, levar o filho para a escola de manhã, de lá ele ia para Adamar, depois ou ele ou outra pessoa pegava o filho na escola, depois ele voltava, tinha uma prática que ele ia fazer, estudar inglês numa escola, ou até pela internet, ou ia fazer uma academia, quer dizer, tinha já uma rotina pronta nos últimos, talvez, anos, ou, né, de uma forma bem consistente. De repente, a gente se está dentro da nossa casa. Então, uma coisa muito importante, até para a gente se cuidar nesse momento, é nessa rotina, é ter momentos da gente poder fazer pausas e, eventualmente, quem tem familiares, poder trocar ideia, né, estar com os familiares, poder, eventualmente, se alimentar bem, até fazer uma atividade física, né, em casa.
Claro que as limitações para quem mora em apartamento, para quem mora em casa são diferentes, mas pensar nisso. Como que eu posso criar uma nova rotina? Como que eu posso estruturar? Então, talvez olhar aquela questão de horários, de trabalhar com horários pré-estabelecidos e começar a criar, desenhar uma nova rotina que se adapte ao home and office. Né? Falando disso aqui. Agora, pensando na efetividade dentro do contexto, levando isso não só para o momento, porque esse momento vai passar, né? A gente não sabe quanto tempo ele vai durar, mas vai passar. A grande questão é como que a gente pode, eventualmente, criar novas rotinas para que a gente seja efetivo quando a gente voltar para o nosso contexto corporativo. A gente vai falar aqui algumas dicas também nesse sentido, que tem a ver com esse segundo ponto, blocos e pausas. Né? Então, a segunda dica, a prática, que está muito vinculado com essa nova rotina, é criação de blocos e pausas. Como é que funciona isso, Fabrício? Blocos e pausas funciona da seguinte forma, nós vamos pensar nas atividades que nós temos que fazer ao longo do dia e como se a gente fosse dividi-las em grupos, em clusters. Então, por exemplo, é muito comum que às vezes as pessoas cheguem na empresa, abram o computador e falem assim, bom, a primeira coisa que eu vou fazer é responder um e-mail. Daí a pessoa vai lá ver os e-mails, né? Agora a gente tem um monte de e-mail aqui em home office, começa a responder, de repente toca o telefone. Daí ela para o que ela está fazendo para atender o celular. Daí depois, até ela voltar para o e-mail, ela já se desprendeu. De repente, ela decide que ela precisa fazer um relatório que ela precisa entregar para uma pessoa que vai fazer uma apresentação. Ela para no e-mail, o e-mail na metade, vai fazer o relatório. Quando ela está escrevendo o relatório, de repente pipoca o e-mail, né, no aviso do Outlook, ela fala, meu Deus, esse e-mail do cliente, resumo da história. Ela vai fazendo várias frentes ao mesmo tempo. Então, até pela neurociência a gente começa a perceber que essa questão de parar uma atividade e ir para uma outra, até o tempo de eu retomar, por mais que eu estivesse na metade, isso perde efetividade. Então, qual que é a dica? Por exemplo, definir que nos próximos 15, 20 minutos eu vou responder todos esses e-mails aqui. Depois disso, eu faço uma pequena pausa, né, 5, 10 minutos. Depois eu começo a pensar em outras atividades. Tenho uma série de ligações que eu preciso fazer. Então, é começar a pensar nessa questão, se possível, juntar atividades que são iguais ou similares em blocos, e a cada bloco de X minutos, de X período de tempo, fazer pausas. Pausas para você levantar, para você beber uma água, inclusive em casa. Isso é muito importante. A terceira, como várias pessoas trouxeram, a gente percebe que tem várias ferramentas hoje, né, inclusive dentro do contexto corporativo, né, o Teams, o Skype, o WhatsApp, o Zoom, por aí vai. Então, claro que muitas vezes os líderes estão trazendo esses direcionamentos, mas como uma coisa muito nova para todo mundo, uma coisa importante, seja da liderança, seja até da parte da própria equipe, alinhar com gestores e gestoras qual vai ser o canal de comunicação, entre aspas, não digo oficial, mas mais utilizado para aqueles fins. Né? E a frequência das reuniões e alinhamentos. Por exemplo, o meu time também está todo remoto. O que a gente decidiu? Que 3 vezes por semana a gente vai fazer uma reunião por videoconferência, com horários definidos usando uma plataforma específica. E a gente tem usado também muita ligação ao telefone e no grupo de WhatsApp a gente tem uma daily, que cada um de nós, no final do dia, trabalha 1 minuto lá com áudio do que a gente conectou com os projetos que a gente tinha. Então a gente estipulou nesse momento 3 pontos de comunicação. Né? Uma videoconferência que a gente usa uma ferramenta, 3 vezes na semana, o WhatsApp para fazer a nossa daily e as ligações, né, além dos e-mails, obviamente. Então, muitas vezes, a sugestão, obviamente, não é que você vai falar que o gestor tem que fazer, mas essa questão de alinhar pode ajudar muito na efetividade de todo mundo. Definir metas, né? Então, o que eu sinto que, às vezes, o home office, para algumas pessoas, tem um grande desafio, que ela fala, putz, eu estou aqui, eu acordei, e o que eu preciso fazer? Então, assim, o último método que a gente vai falar, nós vamos falar de 3 métodos daqui a pouco, o último deles ajuda muito nessa questão de definição de metas. Mas quando a gente começa a ter metas específicas, né, o Bruno comentou do GTD, quando ele já planeja a semana, já tem claro o que ele precisa fazer, isso ajuda muito. E o home office, eu sinto que é um desafio, principalmente o home and office hoje, para a gente conseguir definir metas. Então, muitas vezes, como uma pessoa compartilhou, né, putz, eu falei, você já entregou? Eu falo, putz, não consegui entregar ainda. Então, às vezes, é definir meta de entrega, definir meta de tempo, definir meta até para fazer blocos e pausas, definir meta para qual que é o assunto que eu começo primeiro e qual é o assunto que eu posso começar depois. E, por fim, prioridade é uma palavra, entre aspas, singular. O que significa isso? Né? O visto de um diretor eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, Fabrício, prioridade é uma palavra singular. Por quê? Se eu falo prioridades, não tem mais prioridade. Né? É claro que é entre aspas, porque nós podemos ter vários níveis de prioridade. Mas é muito importante nós termos a clareza de qual é a prioridade máxima naquele momento daquela tarefa. Principalmente no home office, porque senão tudo pode ser prioridade e aí dar o foco para aquilo fica difícil. Então a nossa energia ela fica sendo dispersada em várias frentes e nesse sentido a gente pode, de uma certa forma, perder a efetividade que a gente tinha quando nós estávamos ou no nosso ambiente corporativo ou eventualmente com menos demandas ou com mais pessoas próximas. Né, como várias pessoas falaram na questão de comunicação.
E aí, antes da gente entrar nos métodos, eu quero, né, fazer uma pergunta aí para vocês. Como é que vocês veem essas 5 dicas práticas no dia a dia de vocês, né? O que dessas 5 dicas vocês acham que vocês podem implementar, o que vocês já usam, né? O que veio de insight, eventualmente, dessas dicas? Quero deixar um canal aberto aí para escutar um pouco de vocês aí. Fabrício, quero compartilhar. Oi, tem alguém falando? Tinha a Carol e tem a Franciele juntas. Podemos ouvir uma primeiro e depois a outra, pode ser? Vai, Carol. Pode ser. Beleza, estão me escutando? Ouço bem, Carol. Bom dia. Bom dia. Eu acho que blocos e pausas é bem importante, porque no trabalho mesmo a gente acaba fazendo isso sem perceber. Você acaba, às vezes, respondendo alguém passa e pergunta algo. Então, você tem uma interatividade. Mesmo que você pare para ir no banheiro, sei lá, cada 1 hora, 2 horas, durante esse tempo você tem alguma interatividade, você escuta pessoas conversando, e aí, de repente, tipo, no home office, você fica no silêncio ali 2 horas parado, e se você não se dá esse tempo de uns 15 minutos para ir no banheiro, tomar uma água, dar uma caminhada, né? Ainda mais na Damar que a gente tem questão dos banheiros, a gente às vezes reclamava, né? O banheiro é longe, mas agora faz muita falta ter essa questão de ir caminhar, dar uma esparecida, volta. Então, acho que é bem importante isso dos blocos e pausas. Até dentro dos próprios Zooms, né? Que a gente às vezes vai emendando num outro e faz diferença, né? Com certeza. E tem um segredo desses blocos e pausas, Carol, que ele é, entre aspas, um escudo para você ter mais efetividade. Quando você se protege daquilo, entre aspas, putz, nesse bloco eu vou dedicar X período de tempo para isso, o que acontece? As distrações que favorecem, né, o nosso contexto, principalmente no home office, claro que como a gente falou, né, os filhos são inevitáveis, às vezes eles vêm sem a gente esperar, mas, por exemplo, dá uma checada no celular, ver alguma coisa na internet, ver alguma coisa no WhatsApp, parar e ver alguma notícia na televisão, você fala, não, nesse momento é o meu compromisso. Isso é criar uma nova rotina, isso é criar um planejamento, é meu comportamento. Eu vou fazer isso. E também se dar essa pausa é fundamental, para levantar um pouco. Senão a gente começa a trabalhar aqui 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas, a gente está totalmente numa posição que não é agradável, ficamos às vezes muito tempo sentados, então levantar um pouco, alongar, beber uma água, se hidratar, né, fazer isso é muito importante. Obrigado, Carol. Acho que a Franciele também estava querendo compartilhar com a gente. Oi, era justamente essa questão dos blocos mesmo, de juntar atividades que são mais similares, e aí depois disso dar a pausa. Eu achei interessante essa menção de dar a pausa após o bloco. Eu estava fazendo, tentando juntar, ao mesmo tempo que a gente tem muitas demandas mesmo, é o Skype, no caso do trabalho, né, lá na empresa é um telefonema, alguém que vem na nossa bancada, e-mail e tudo mais. Mas aqui eu achei interessante essa questão do bloco e uma pausa que seja levantar e buscar uma água na cozinha, já é uma questão de celebrar o fim de uma tarefa em bloco, né, achei interessante isso. Perfeito, Franciele. E tem um outro segredo nisso ainda. A pausa, isso pela neurociência, né? Quando a gente consegue parar, levantar o corpo, fechar uma atividade, ter um tempo para respirar, para descontrair. Quando a gente volta para outra atividade, a gente volta com mais efetividade, porque a gente tem mais direcionamento naquilo. Se a gente ficar muito tempo numa atividade, muito tempo é às vezes mais de 1h30, 2, sentado no computador. Claro, tem algumas questões que às vezes a gente precisa emendar um tempo para, né, um relatório, uma coisa super assim, a gente está super focado e está dando certo. A gente tem que saber, obviamente, trabalhar com essas questões que são exceções. Mas, em geral, esses blocos e pausas, eles nos ajudam até a gente voltar para uma outra atividade de uma forma mais efetiva, mais revigorada. Então é isso, porque às vezes a gente esquece de ir ao toalete, a gente esquece de se hidratar, a gente passou uma manhã inteira e não bebeu água. Né? Então isso acaba fazendo muito mal para a gente. Né? Então, assim, parar um momento, comer uma fruta, até nesse momento de uma pausa de 5, 10 minutos, poder ser um momento de, né, às vezes, por mais que seja breve, de poder estar com alguém, de poder dar uma atenção para uma outra pessoa. Né? Isso tem contribuído muito para essa questão de efetividade mesmo. Né? Se tiver mais uma pessoa que quiser fazer um compartilhamento dessas 5 dicas, o que mais chamou a atenção, fique à vontade. Fabrício, bom dia, Rosa novamente. Oi, Rosinha. Oi, Rosa, acho que é a Rosa e mais uma pessoa, podemos ter mais 2, perfeito. Tá. É sobre essa questão da estruturar e planejar a rotina, né?
como eu trabalho com a logística no final, então às vezes eu chego de manhã, tudo preparado na cabeça, o que eu vou fazer. Só que houve um problema de uma entrega, houve um problema com algum cliente, aí acaba que no final do dia eu falo, gente do céu, eu cheguei aqui toda planejada e acabei que não consegui me estruturar dentro do que eu havia planejado. Então, eu tenho um pouco de dificuldade nessa questão do planejar, por causa que é isso que você falou, ou é telefone, ou é o cliente que não quer receber, ou é algumas coisas assim que você vai resolvendo no dia a dia, que eu costumo dizer que a logística ali no final ela é uma caixinha de surpresa, você nunca sabe como que vai ser seu dia, né? E Esse eu é o ponto, né, Rosa? Isso, eu Esse é o percebi ponto. que em casa, em home, depois do terceiro dia, eu acabei conseguindo me estruturar um pouco mais. Não sei se é porque eu acabei ficando longe, né? E tive um pouquinho mais de estrutura, mas ainda não consigo trabalhar meu dia conforme eu planejo do que eu vou fazer. E tem, por exemplo, esses dois primeiros itens, eles se conectam muito, né? Blocos e pausas, para eu saber quais são os blocos, é importante eu criar uma rotina e planejar. Porque senão eu vou começar a entrar num bloco, mas às vezes eu não tinha me planejado. Então é importante falar, no começo do dia, talvez esse bloco de atividade seja mais importante. Depois dessa pausa, tem esse. Claro que isso tem a ver com o biorritmo, o momento que cada um às vezes tem mais, está mais acordado, mais conectado, mais criativo, mais concentrado. Agora, você tocou num ponto fundamental, por exemplo, que líder do mundo planejou que acontecesse essa pandemia, sem ser o TED que o Bill Gates falou que talvez acontecesse isso, né? Mas quem planejou isso? Então, o que significa? O nosso planejamento, ele é uma trilha, não um trilho. O trilho do trem, se vier um outro trem na mesma direção, bate. A trilha, se cair uma árvore e eu estou fazendo uma trilha, eu vou desviar o caminho, vou fazer. Então, ajustes no planejamento vão acontecer. O problema é quando a gente planeja alguma coisa e tudo que a gente planejou não está acontecendo. Aí, talvez a gente precisa ver o que está acontecendo. Pode ser uma interrupção, pode ser como que nós estamos fazendo o planejamento, né? Então, acho que os métodos que a gente vai apresentar agora, os 3 métodos, podem contribuir no planejamento e também nessa estruturação dessa nova rotina. Tem mais uma pessoa que queria compartilhar também? Essa é a Iela, do Comex. Tudo bem, Fabrício? Oi, Iela, tudo bom? Você deu até um treinamento pra gente lá na Aurora, com o time do Guilherme Ruiz. Ah, Lê, tudo bom? Eu tava lá, tudo bem. Assim, o que eu queria compartilhar? Que eu nessa questão eu não tinha dificuldade em fazer isso, porque eu viajo bastante, então eu já tinha que me organizar. Tipo, eu vou viajar, eu tenho que, nesse período de viagem, eu tenho que fazer as seguintes entregas, independente do horário que seja. Então, eu já tinha essa facilidade de estabelecer as metas, né? Perfeito. E de alinhar com o gestor constantemente o que eu tenho que entregar, os entregáveis, né? O meu desafio, na verdade, foi alinhar porque eu consigo me estruturar com as minhas entregas e trabalhar em horário flexível, mas a minha questão foi alinhar tudo que eu tenho que entregar com a necessidade do meu filho vendo a mãe em casa, que ele nunca teve, né? E aí ele falou, nossa, minha mãe tá em casa. Daí eu tive que sentar com ele e fazer combinados. Tipo assim, filho, a mamãe não tá de férias, a mamãe tá trabalhando. Então, assim, o que a gente combinou? Que eu levanto um pouquinho mais cedo, aí quando ele acorda, eu faço uma pausa para dar café da manhã para ele. Aí eu volto, depois eu faço uma pausa para preparar o almoço e almoçar com ele, com o meu marido. Aí o café da tarde também eu paro. E daí quando dá umas 6h30, 7 horas, eu ainda tô aqui no computador. Mas é porque eu fiz essas pausas durante o dia e ele entende que eu tô dando atenção nos momentos que ele precisa e eu também tô conseguindo entregar o que eu preciso entregar para a Damar. E aí, quando dá umas 7 horas, ele fala assim para mim, mamãe, você já acabou o seu trabalho? Eu falo, filho, eu tô acabando, eu só preciso mandar mais um e-mail. Ele, então, tá bom, eu vou esperar. Aí ele fica aqui do meu lado, porque ele viu que escureceu e eu não saí do computador ainda. Já deu umas 7 horas, né, mamãe, já escureceu, mamãe, agora você tem que vir brincar comigo. E daí eu falo, filho, agora eu acabei o trabalho. Legal. Então, tipo assim, eu conseguia conciliar, né? Todo dia é perfeito? Não, tem dia que ele tá mais atacado e daí eu tenho que relembrar ele das regras. Mas, assim, foi uma trilha que eu achei para conseguir administrar toda a questão do home and office, né? Legal, Yala. Agradeço por ter compartilhado. E você trocou num ponto fundamental, que várias pessoas compartilharam aqui. Eu vi várias pessoas que estão em home office, né, alguns clientes falando disso. Falaram, putz, minha carga horária aumentou. E aí tem duas coisas. Será que ela aumentou? Porque, que nem você falou, né, nós estamos tendo algumas pausas, alguns momentos que a gente também está com a família, dividindo o nosso tempo até para contribuir com o nosso, né, quem é casado, com as pessoas que a gente tem na nossa família, etc., para poder fazer outras coisas, fazer atividades, por exemplo, de limpeza da casa, fazer a comida, né, sair do supermercado com todos os cuidados e voltar. Então, quer dizer, talvez pausas que a gente não teria no nosso dia a dia de trabalho normal,
né, nas nossas 8 horas de trabalho, a gente está tendo agora. Então, às vezes, essa jornada ela vai se alongar, mas, ao mesmo tempo, a grande questão é, nesses tempos que eu estou fazendo, eu estou conseguindo ter efetividade? Porque às vezes a gente pode ficar 8 horas trabalhando e não atingir um objetivo que a gente precisava naquele dia. E às vezes a gente pode trabalhar de uma forma mais, entre aspas, inteligente, mais efetiva, trabalhar menos e alcançar aquele resultado de uma forma mais breve, né? Que é o que a gente vai começar a falar agora um pouco, dos métodos que nós selecionamos. Talvez alguns deles vocês já conheçam, e eu vou compartilhar aqui, são 3 deles. O primeiro, né, que a gente vai trabalhar aqui com métodos que a gente pode ampliar a nossa efetividade. O primeiro é conhecido como método técnica Pomodoro, né? Então ele vem lá de um italiano, ele tinha um tipo de um timer que era um tomate, né? E esse método ele tem a ver com o seguinte, com 4 grandes aspectos, né? Tá em inglês aqui, mas eu também tenho depois o outro ponto em português. O primeiro é você vai identificar quais são as principais tarefas do seu dia, que vai se conectar muito com o terceiro método também. Depois disso, nesse método, ele fala para você definir tempo de 25 minutos. Então, a cada 25 minutos, você tem esse bloco para depois fazer uma pausa, né? E aí você vai trabalhar nesses 25 minutos, você não vai ter interferência nenhuma. Então, na medida do possível, você vai procurar estar totalmente efetivo naquilo que você faz. E aí você vai ter um tempo de intervalo menor nesse método Pomodoro, que ele fala de 5 minutos. Depois de várias vezes, ou seja, de 4 ciclos do método Pomodoro, nós fazemos um intervalo maior de 15 a 30 minutos. Como é que ficaria isso, então? Nós teremos um primeiro bloco de 25 minutos e depois 5 minutos de intervalo. Mais 25 minutos, mais 5 minutos de intervalo, o terceiro momento de 25 minutos com 5 minutos de intervalo, o quarto momento de 25 minutos. E aí depois de aproximadamente quase 2 horas, nós fazemos o quê? Uma pausa maior de 15 a 30 minutos. Né? Daí alguém vai falar assim, putz, Fabrício, mas eu tenho alguma atividade que demora, por exemplo, para fazer 40 minutos. E aí vem o convite que eu falei para vocês. Usem esse método da forma como for mais adequada para você. O que eu tenho feito muitas vezes, sim, tem aplicativos que você pode baixar na internet, inclusive do Pomodoro e outros de efetividade, que já são um timer. Né? E você define o nome da tarefa, coloca o tempo que você vai fazer, ele cronometra. Bateu o sinal aí para você fazer essa pausa. Ou o próprio cronômetro do seu celular. Então você estima mais ou menos um tempo para dedicar para aquela atividade, e aí é um compromisso com você, com os seus colegas, né, com pessoas próximas a você que estão no home and office, para você, ó, nesses próximos 30 minutos eu vou ter que me concentrar aqui, eu vou trabalhar nesse momento. Depois disso, eu vou ter com vocês aí 5, 10 minutos. Então, ele, né, de uma forma mais estrita, esse é o método. A cada 4 pausas, uma pausa maior, a cada 4 blocos, uma pausa maior, e entre as 3 pausas, um intervalo menor. Eu tenho feito de formas, como eu falei, né, variáveis, flexíveis. Então, tem algumas tarefas que eu faço que levam mais tempo, às vezes leva quase 1 hora. Então, eu já sei mais ou menos a duração dessa tarefa, eu coloco mais ou menos esse intervalo, e depois disso, por mais que eu não tenha fechado, às vezes, aquilo, né, se ainda tiver que me levar muito mais tempo, eu faço uma pausa, volto para a tarefa, ou se for um tempo um pouquinho maior, eu fico nela. Então, isso aqui é um primeiro método. E o que eu entendo por método, né? Uma definição que eu gosto de método é um bom caminho para a meta. Então, o método é algo que vai nos ajudar a chegar na meta de uma forma, entre aspas, mais fácil, entre aspas, mais tranquila, ou seja, mais efetiva, ou juntar a ideia de eficácia com eficiência, né? Entregar o resultado, cumprir aquilo que a gente prometeu. Então, o método é como se fosse uma trilha para acelerar aquilo que a gente precisa. Né? Então, esse é o método, a técnica Pomodoro. O segundo método é o Bullet Journal. Né? O que é o Bullet Journal? Ele é um caderno que a gente vai usar para a gente se planejar. Então, né, tem 3 grandes passos para a gente ter um Bullet Journal. O primeiro deles é a gente ter um caderno. Então, preferencialmente um caderno sem linhas, que você possa escrever como esse que está aqui no exemplo da imagem. Depois disso, você vai criar 5 seções. Você vai ter um índice, como se fosse um livro. Você vai ter uma legenda, que vai ajudar você a identificar o que significa os símbolos que você vai criar. Um log do futuro, para você ter uma visão macro do seu planejamento, de 3 meses, 6 meses. Um log mensal, para você ter ideia do seu mês, e até um log diário, as entregas que você vai ter diariamente. E você pode utilizar toda a sua criatividade nisso. Né? Isso aqui tem muito a ver também com as metodologias ágeis. Como é que funciona na prática esse Bullet Journal? A gente tem um índice, então, né, a página central, que vai te ajudar a se organizar, a se planejar. Então, você vai numerar mesmo esse seu caderno, né, com as páginas, o que vai cada uma das páginas dizer, para você poder olhar o caderno e ter esse direcionamento como se fosse de fato um jornal, um livro. Você vai ter as legendas. Então, por exemplo, um ponto significa tarefa, um círculo aberto um evento, um traço é uma nota, quando um X é uma tarefa completada,
Quer dizer, cada um de vocês, na sua criatividade, pode criar legendas de só você fazer aquele símbolo, vai ser algo que significa algo para você, você saber como é que está aquele desenvolvimento daquele projeto. Esse aqui é o log do futuro. Então, aqui nesse exemplo, nós temos um projeto de um planejamento de 6 meses. Então, aqui, obviamente, são as questões mais macro, né, no log futuro, a gente não vai abrir no detalhe, então as grandes entregas que eu preciso ter. No log mensal, no lado esquerdo do jornal, eu vou ter os dias do mês e os dias da semana, e do lado direito, as principais entregas que eu preciso ter para esse log mensal. E, por fim, o log diário, aquela questão que você vai ter que fazer, como se fosse um to-do list, né, as tarefas do dia, o que você vai precisar realizar. Né? E o último método, de todos eles vão se complementando, se conectando, é o MITS, que a gente chama do MITS, né? Baseado nesse livro que depois eu vou falar para vocês, do Léo Babauta, The Power of Less. Depois eu vou dar as indicações dos livros, né? Tem 2 livros aqui. O que são os MITS, né? Eu já vou traduzir, mas depois eu vou começar do início. Os MITS significam Most Important Tasks, né? Ou seja, quais são as tarefas mais importantes ou do dia, ou do mês, ou do ano. Então, o Léo Babauta, ele traz a ideia, como se fosse pensar nas OKRs, né, das startups, as OKRs, que são os Objectives Key Results, né, uma forma de pensar em KPIs, KPIs, mas de uma forma um pouco diferente, que ele fala, a gente pensa nas OKRs estratégicas, das OKRs estratégicas de 3 a 10 anos, nós temos OKRs anuais, das OKRs anuais semestrais, das OKRs semestrais trimestrais, mensais, semanais e diárias. O MIT significa a mesma coisa. Então, a ideia é você pensar em 2 ou no máximo 3 projetos, e aqui eu vou trazer um curtíssimo prazo, que você vai ter que entregar nessa semana. Então, como se você olhasse a sua semana, pode ser na segunda-feira, pode ser na sexta-feira anterior, e você vai planejar a sua semana falando quais são os 3 grandes projetos, os 3 entregáveis que eu preciso ter nessa semana. E aí você vai subdividir esses 3 grandes entregáveis nos dias da sua semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Para cada dia, você vai ter um MIT, que são essas Most Important Tasks, ou seja, o foco do dia, as tarefas mais importantes do dia. Então você vai começar o dia já sabendo a entrega que você tem que fazer na semana e naquele dia qual que é a tarefa mais importante para você realizar e completar no dia. E qual que é a ideia? No final do dia, você checa se o seu MIT, se o seu Most Important Task foi entregue ou não, se você fez aquilo ou não. Então aqui tem uma ideia, por isso que a gente até trouxe a imagem, né, do lado direito, que é a imagem de um jardim japonês, que tem a ver com o Zen, né? Então todo jardim japonês tem a questão do minimalismo, de ser bonito, mas sem tanto excesso, que é a gente escolher o essencial. Então no MIT, quais são as questões essenciais? A gente vai procurar simplificar para traduzir exatamente aquilo que a gente precisa fazer, que fazendo aquilo, aquela tarefa realizada, com o menor esforço, vou atingir o máximo de resultado. Né? Tem muito a ver com o gráfico lá, com a ideia do Pareto, né? Que 20% dos nossos esforços trazem 80% dos resultados. E aqui, entre aspas, é fazer menos. Fazer menos que é a ideia até do livro, né? The Power of Less, o poder, né, numa tradução aí livre, de fazer menos. Que ele fala muito a questão de efetividade, não tem a ver com fazer muita coisa, tem a ver com fazer menos, só que fazer aquelas coisas que de fato impactam mais o resultado. E aqui tem a ver os MITs com as atividades que você queira ou que você precise fazer para evitar a procrastinação. E para isso, o MIT vai ser a primeira coisa do dia, ou seja, aquilo que você, quando acordou, no primeiro momento que você vai começar a fazer, principalmente se for algo que você precise fazer, porque às vezes você fica evitando, procrastinando, então não, o MIT vai ser a primeira atividade do dia. Então esse é o resumo, né, do que eu desenhei para o dia de hoje, para a gente pensar nessa efetividade no trabalho. A gente procurou trabalhar esses 3 métodos, né? O método lá da gente pensar no Pomodoro, na técnica Pomodoro, no Bullet Journal e no MIT, né? O Most Important Tasks. A gente trouxe essas ideias de contribuir com as dicas e muito essa questão, né, de a gente ampliar a ideia do home office para uma ideia de home and office, que é um momento bastante diferente e tem os seus desafios e aprendizados. E para a gente finalizar, eu sei que a gente começou um pouquinho mais tarde, a gente tem aí um momento para, se obviamente houver, perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, compartilhar alguma coisa, algum insight, já deixo aqui também meu e-mail, se vocês quiserem depois alguma indicação de livro, né? Depois das perguntas eu só vou mostrar os livros que eu também pensei, mas eles também vão ser adicionados aqui na apresentação que vai ser enviada depois para vocês. Então deixo aberto aí se tiver alguma pergunta, alguém quiser trazer alguma ideia do que ficou daqui também do nosso webinário, o momento fica à disposição para vocês. Fabrício, é a Marileia aqui de Londrina.
Oi, Marilene. Eu queria agradecer, sim, a oportunidade que a gente está tendo também, né, de estar vendo esses métodos. Eu acho que é super válido para todos, mesmo que alguém já conheça, já execute, né, com mais eficiência. Eu acho que hoje em dia a gente tem, assim, cada dia mais a gente tem visto no nosso mercado de trabalho que a gente tem que ter mais definidos processos para a gente ter menos atividades e mais eficiência. Então, assim, eu acho que esses métodos, ele vêm muito para contribuir com isso, porque se a gente definir a meta, saber o que é essencial, cada dia, eu acho que a gente vai atingir de uma maneira mais eficiente. E quando a gente olha num todo, a gente ter mais clareza do que a gente precisa atingir e o que está acontecendo em volta, a gente consegue o objetivo mais rápido e mais eficiente. Perfeito, Marília. E aí tem um segredo que não é segredo, né? Que como que a gente pode... aquela história, né? Menos é mais. Né? Então, às vezes, só pegar o essencial que pode ser melhor. Como você falou, às vezes, muitos processos, muitas coisas, pode gerar uma complexidade que não é necessário. Só que, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com, entre aspas, né? Não estou dizendo que foi o que você trouxe, mas assim, a questão de ter o essencial. O essencial é aquilo que é primordial, que é estrutural. De ir para uma superficialidade e começar a reduzir e ter processo de menos, que também pode ser complicado. Né? Então esse é o segredo, a gente buscar um equilíbrio, né, entre o que é essencial, e às vezes o essencial vão ser 10 processos, vão ser 15, mas aquilo é o essencial, e também não pegar só um processo que às vezes não vai dar conta da complexidade, da estrutura de uma organização. Então esse equilíbrio, esse balanceamento de fato o que é essencial, o que é necessário, acho que é um ponto fundamental do que você trouxe. Assim, Fabrício, isso quando você fala que pegar os pilares, assim, mais os processos, né? Não como um todo, como uma, assim, não tão superficial. Isso é muito válido, porque a gente tem vários processos. Nem todos a gente consegue reduzir ele como um todo dentro das atividades. A gente faz melhorias, mas não reduz completamente, né? Então tem que realmente estar bastante atento com como você falou. E acho que nesse momento, Marilene, que isso, eu que agradeço. Várias pessoas estão vendo, as empresas, né, e uma pergunta que eu tenho feito bastante para corporações, provocando no sentido positivo, é o que está sendo feito que não precisa mais ser feito? Que tipo de atividades que estão sendo feitas que eventualmente não precisam ser feitas mais? E esse momento, que as pessoas têm home office, que as pessoas estão vendo isso, até para pensar em efetividade, putz, a gente fazia aquele relatório que não precisa mais ser feito, porque naquele momento era importante. Agora, nesse contexto, é diferente. Então, talvez seja um momento, como a Dani falou no começo, de se reinventar o negócio, né, e não reinventar do zero, mas trazer contribuições, reinventar às vezes a área, nos reinventarmos como profissionais, modelo de negócio, atuação com o cliente, né? Porque o que acontece? A gente está tendo esse momento e a safra está acontecendo no agro, né? Então o business de vocês é um negócio que ele, apesar disso tudo, a história lá fora está acontecendo. Então é fundamental isso. Valeu. Fabrício, terminou, Mari? Sim, pode falar. Fabrício, eu também quero agradecer inclusive a Adamar, né, que nos propõe esses tipos de treinamento, porque apesar do home office ser novo para nós ali da estrutura interna da Adamar, ainda veio nessa confusão toda, né, de noticiário, de doença, do medo e de tudo mais que veio por aí. Então isso também psicologicamente acaba atingindo a gente um pouco, né? Então você fica meio sem saber muito quando isso vai terminar, se vai ter fim, se não vai, como vai ser essa economia do país que está por vir aí, que não vai ser fácil. Mas, assim, achei super interessante, super bacana as suas dicas, sabe? Eu quero agradecer a você e a Adamar por proporcionar isso pra gente. E o comentário que a Dani fez a respeito de quem tem criança, eu acho que nós, quanto colaboradores, não esperávamos algo diferente disso, entendeu? Sabendo da sinergia que a gente tem na empresa, então a gente jamais esperaria que pela criança aparecer num vídeo alguma coisa, seria algo, nossa, como que não tem um controle da criança, né? Então a gente com certeza não esperaríamos algo diferente. Obrigada. Que bom. Eu agradeço também, Rosa. Se tivermos mais alguma pergunta, fiquem à vontade, senão também já encaminhamos até pelo horário aqui, a gente daqui a pouco já está encaminhando para o final. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade para trazer. Ou, que eu falei, também pode me enviar também por e-mail. Bom, vou deixar dicas aí. Opa, fala, Fabrício. Tudo bom? É o Caio aqui do Crédito Cobrança.
Opa, Tudo Caio, certo? tudo bem com você? Tudo bem. Tudo jóia. Primeiro agradecer, que nem a Rosa estava falando aí, pela oportunidade sua aí de estar falando essas dicas aí pra gente, também a Damar de estar disponibilizando esse tempo. E na verdade é mais uma pergunta, pedir uma opinião sua, né? A gente viu que tem basicamente todo o mercado de trabalho aí foi forçado a trabalhar agora de home office, né? E isso está, querendo ou não, abrindo uma nova frente aí para a discussão de será que as empresas vão usar isso como método a partir de agora, né? Depois voltando um pouco mais ao normal, o dia a dia. O que você acha? Você acha que vai abrir um pouco o leque ou vai ser uma coisa mais passageira mesmo? Ótima pergunta, Caio. Eu não sei se eu tenho a resposta exata, tá? Vou trazer um pouco do que eu percebo, é opinião minha, principalmente do que eu estou vendo em alguns clientes. Por exemplo, tem um grande banco que é o nosso cliente, e eles nunca tiveram, nunca na vida nem pensaram, a não ser o RH que tinha proposto trabalhar em home office, e sempre teve muita resistência interna para fazer isso. E aí tem dois pontos, né? Por exemplo, tem uma questão que é, um outro cliente que a gente tem, só um parênteses já fecho, todo mundo tem laptop, então ele já tem uma cultura meio de home office. Agora, nesse banco, tem pessoas que não têm laptop, então tem o desktop. A gente sabe que ter o desktop para pensar numa cultura home office acaba sendo mais desafiante, como VPN, segurança da informação, tem muitas questões estruturais também que são delicadas nesse sentido. Agora, o que esse banco trouxe? Fabrício, agora por bem ou por mal, a gente vai ter que trazer isso aí. Então, o que eu sinto? As próprias pessoas experimentando o home office e sentindo que também tem uma questão de efetividade, como a gente está trazendo aqui, ou seja, que os resultados podem ser alcançados. Claro que não é a mesma coisa que o presencial, não é, porque muitas coisas são resolvidas no dia a dia, né? O encontro com as pessoas. Agora, eu conheço várias empresas que já trabalham com times remotos, que trabalham com gestores que ficam, às vezes, em outras cidades ou até, às vezes, em outros países. Então, a minha sensação, Caio, é que, nesse sentido, as empresas vão começar a experimentar um pouco mais isso. Ao mesmo tempo, isso é um desafio muito grande para as lideranças, porque fazer gestão de time remoto não é tão simples, por uma série de coisas. Não só por a questão, as pessoas querem saber o controle, não é só isso. É a questão de treinamento, de poder fazer feedback. É muito diferente coisas que são presenciais e coisas que são à distância. Agora, a sensação que eu tenho é que nesse mundo que vai vir depois, né, vai ter um processo de transição, porque as pessoas ainda vão ficar, putz, será que a gente já pode estar na aglomeração? Será que está todo mundo junto? Então, talvez, até pensando no achatamento da curva, eu sinto que talvez algumas práticas mais blended, né, mais presencial, mais à distância, mais digital, mais home office, mais presencial para quem pode, né, com exceção que a gente falou das fábricas, de algumas outras coisas, eu sinto que vai ser momentaneamente tendo uma transição para essa volta e eventualmente até algumas organizações vão talvez começar a adotar isso de uma forma mais efetiva para algumas áreas, talvez não 100%, mas talvez 1, 2 dias da semana. Então, algumas empresas que não estão pensando em implementar isso, talvez vão começar a implementar. É claro que para isso, de uma forma estruturada, precisa se criar um projeto para criar a cultura de home office. Né? Mas eu sinto que sim, a tecnologia e alguns modelos vão estar mais híbridos daqui para frente. É uma sensação que eu tenho, em percepção minha, inclusive escutando clientes também nesse momento. Beleza. Bom, pessoal, nosso tempo aqui se esgotou, né? Se tiver eventualmente mais uma pergunta, se tiver alguém, fica à vontade para fazer a última pergunta. Se não tiver, eu deixo o meu e-mail aqui, fico super à disposição. Na semana que vem a gente vai ter um outro tema aqui para trabalhar com vocês e um desafio que eu vou deixar aqui para vocês. Bom, 2 indicações de livro, como eu falei. O primeiro é esse aqui, The Power of Less, do Léo Babalta. Ele tem um blog que ele dá várias dicas de efetividade. Eu gosto muito, altamente aconselho aí, dica para quem quiser se aprofundar no tema. E tem um outro livro chamado Productive Ninja, né? Produtividade Ninja. Quem tiver interesse, são 2 fontes aí para vocês experimentarem. A missão que eu deixo para vocês, se vocês toparem, dos 3 métodos que nós trouxemos, da técnica Pomodoro, do MITS, né? The Most Important Tasks, e também do Bullet Journal, que você escolha ou uma delas, ou 2, ou até as 3, e experimente nessa semana, ou seja, de hoje até a sua próxima semana. E aí você vai, no começo do próximo webinar, eu vou pedir para as pessoas compartilharem quem esteve com a gente, quem aplicou esses métodos, qual foi o resultado, como é que foi, aprendizados. Bom, então quem quiser, o desafio que eu vou deixar é escolher um desses métodos para vocês aplicarem on the job no dia a dia de vocês, para trabalhar essa questão da efetividade no home office. E lembrando, esses métodos, eles extrapolam home office, podem ser usados no dia a dia, tanto em práticas pessoais, quanto até no retorno depois para o contexto da Damar. Então, agradeço a presença de vocês, desejo um bom finalzinho de semana aí para vocês, né, com muita efetividade, e agradeço mais uma vez o convite.
Excelente, Fabrício. Muitíssimo obrigada, né, pelos conhecimentos compartilhados. Pessoal, super obrigada pela participação. Muito obrigada pelas interações, né, pelas dúvidas, pelos pontos compartilhados e trazidos. Acho que é essa construção que nos deixa melhores, né, e mais efetivos ao longo dos nossos dias. Dani? Obrigado, pessoal. Boa semana. Dani, você tem alguma questão para finalizar, Dani? Não, acho que são os agradecimentos mesmo e é colocar em prática agora essa questão. E que bom que nós conseguimos nos conectar e compartilhar conhecimentos. Obrigada, Fabrício. Não vou ser repetitiva, né? Obrigada, pessoal. Literalmente, e a participação de vocês é fundamental para entender quais são as nossas reais necessidades para que nos próximos webinários a gente consiga trazer conhecimento, possibilidades para implementar aí no nosso novo modelo, né? Isso aí, pessoal. Obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. Abraço para a família de vocês. Se cuidem, como a Dani falou no começo do webinário. Continuem se cuidando, né? É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.